E eu vi, eu quero dizer, bem assim desenhado, com todas as letras, infelizmente, o poder de Deus entra na terra chamada Brasil e a glória nunca será de nenhum deputado, de nenhum senador, de quem quer que seja. A glória nunca será de nenhum deputado, de nenhum senador, de ninguém. Vocês observam que os senadores tentam fazer coisas e não conseguem, está completamente amarrado o negócio. Os deputados tentam fazer e não conseguem. Por isso as pessoas estão perdendo a credibilidade hoje no Congresso e no Senado. Tudo está em descrédito. Primeiro, um pai, quando viu um filho se alistar nas Forças Armadas, era a melhor coisa. Hoje eu vi um pai dizer assim, eu jamais coloco meu filho, que é médico, para ingressar na AMAN. Eu não sei o que é. Na AMAN. Eu não coloco meu filho para ingressar aí. Eu não tenho meu filho para pertencer ao Exército, à Marinha Aeronáutica. Isso hoje são os sentimentos de muitos pais que colocaram toda a sua força, toda a sua fé em instituições e tomaram uma decisão, chegaram a um denominador comum, eles, porque eu aconselho muita gente, eu ouço muita gente, eles chegaram a um denominador comum que eles perderam a confiança e a descredibilidade total. Eu sei que existem muitas e milhões de pessoas no território nacional brasileiro que também perderam a descredibilidade. A gente não pode esperar do Congresso nem do Senado nada. E nós estamos em ano eleitoral. Aqueles que são contra a vontade popular, por que será que eles não têm medo do voto? Dos seus eleitores, de perder a eleição? E o Senhor disse para mim, assim, no sonho foi real, eu vou descer na terra e ver os anjos. E vai haver mortes. Foi um sonho e esse é real demais. Durante pouco mais de 2 anos, dentro de mais de 2 anos, e eu achei uma loucura, eu digo, Deus, quer dizer que serão 2 anos de mortes? É muito tempo. Se fosse um sonho que dissesse, vai morrer uma pessoa, vai morrer 2, mas 2 anos de matança, ou mais de 2 anos de matança, não deu a totalidade do período, mas é mais de 2 anos de matança, começando agora. Foi um sonho. Mas o Senhor me fez sonhar. E se o sonho, e ninguém acredita, se ninguém acredita no sonho, não precisa ter medo. Porque o espírito da morte não vai passar. Mas se as pessoas acreditam nos sonhos que eu tenho, pode perder, pode ter medo e se arrepender de tudo, porque os sonhos vão acontecer. Os sonhos vão acontecer. E isso é assim. Isso é assim. Por isso eu abri a palavra em Ageu 2. Opa, saiu. Em Ageu capítulo 2. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem viu essa casa na sua primeira glória? E como vocês verem agora, essa não é nada comparada com a glória da primeira. A glória da segunda casa será maior. E Deus mandava dizer para vocês, em Ageu capítulo 2, que a glória do Brasil, nesse segundo plano que Deus vai fazer, ela não tem nada comparado com 2018, com 2019, com 2020, com 2021 e até o final de 2022. A glória será muito maior. Isso já é uma garantia, então, né? A glória será maior.
Porque Deus mandou contar o sonho e ministrar a palavra de Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo de número 2. Desliga a luz. Ageu, capítulo de número 2. E eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus. Eu sonhei. Vivi mais ou menos 2 anos. E eu disse, Deus, poderá se mudar esse sonho? Se a gente orar, o Senhor disse, essa é uma sentença, que não será mais revogada. E eu perguntei, e a fileira de dominó? A fileira de dominó continua, só que agora eu estou mandando você dizer que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Foi um sonho e eu senti que iria haver algumas mortes no território nacional brasileiro, no meio de autoridades dos 3 poderes constituídos. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste. Eu estou muito triste por esse sonho. Eu posso dizer como ser humano, não como profeta, porque o profeta ele obedece aquilo que Deus manda, mas como ser humano, que se eu pudesse, eu não estaria falando e eu oraria constantemente para que não acontecesse. Mas deve ter havido algo tão grande que agravou Deus, porque a palavra de Deus diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, de hoje, no dia 29 de 3 de 2026, há mais de 2 anos, eu não sei, não foi, eu vi 2 anos. Isso não é que vai acontecer daqui a 2 anos. Vai haver mortes. A justiça de Deus desce implacável. E eu digo isso com muita tristeza. Foi um sonho. E se eu pudesse, como humano, dizer, tomara que não aconteça, eu diria como ser humano, tomara que isso não aconteça. Mas sonhos são sonhos. Se for real, vai acontecer. Então, e Deus dizia bem claro, acabou-se a brincadeira, a glória não é do homem, não vai ser de nenhum deputado, de nenhum senador, de quem quer que seja, a glória será de Deus. Não adianta tentar postar em foto, eu protocolei isso, o cara protocola muito de fundo e nenhum anda. Isso é brincadeira, você vai lá, protocola, depois o seu protocolo não serve de nada. Então, me desculpe, eu sou leigo nesse assunto de política. Eu não sou leigo nos assuntos espirituais. Por isso eu tenho certeza no que Deus me mostra. Certeza plena e absoluta no que Deus me mostra. Certeza plena e absoluta. E eu quero dizer algo para vocês agora. Eu vim aqui para dizer que os anjos estão batalhando no território nacional brasileiro. É briga de anjos. E todos aqueles que devem, todos aqueles que estão na contramão do que Deus quer, está correndo perigo. Segundo esse sonho que eu tive, como ser humano, eu peço, tomara que não aconteça. Mas tudo que eu sonho, se tratando de nações, eu venho aqui e relato os sonhos para vocês. Todos os sonhos que eu tenho, se tratando de nações, eu venho aqui e relato os sonhos para vocês. Eu achei assim, o sonho do Senhor, mais de 2 anos de matança. Gravem isso. Hoje são 29 de 3 de 2026, 18 horas e 4 minutos. A palavra de Deus diz que com Deus ninguém se brinca. Ele não se deixa escarnecer. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo.
Tudo que está errado no território nacional brasileiro cai hoje na mão do Deus vivo. E contra este poder não tem defesa. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Eu vou ficar só na espreita e vamos olhar as notícias. Isso se agravou no reino espiritual de uma maneira tão grande que a honra será de Deus, não será de ninguém. Nunca botem esse mérito para ninguém, nem território nacional, nem internacional. Ela é de Deus. E eu digo uma coisa para vocês. E contra este poder não existe defesa. O que vai acontecer é coisa séria, grave, não sei, catástrofes, acidentes de grandes proporções, mas vai haver muitos mortos. E é com tristeza que eu digo isso. Não vou repetir milhões de vezes que é com tristeza. Eu sou um profeta de Deus, um homem que sou voltado a sonhos, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, e quando eu tenho um sonho, eu chego aqui e conto. Se eles acontecem, o problema não é meu. Pega uma escada, um foguete, vai lá no céu e conversa com Deus. Conversa com Deus. Lá vai, pega um foguete, vai lá e conversa com Deus. E aqui, Deus mandava deixar essa palavra para você. Porque isso pode acontecer a qualquer momento a partir de hoje. Catástrofes, acidentes, pequenas ou de grandes proporções, mas isso vai assustar muito. Mas a honra e a glória é de Deus. Nunca será do homem, seja ele quem for e o cargo que for que esse homem ocupe. Ageu 2. No 7º mês do 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala para Zorobabel, filho de Saleatel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Um ponto de interrogação. Quem foi que ficou aí de pé e vivo? Ó, quem tinha ficado é porque estava vivo, né? Aqueles que morreram não podem ver a casa numa segunda glória. Quem dentre vós tinha ficado, que viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora uma segunda casa, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquelas. Ora, versículo 4, pois esforça-te, Zorobabel, assim diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho do sumo sacerdote, Josadac, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco. Pode trabalhar. Deus é com vocês para dar sustentabilidade sobre a face da terra. Diz o Senhor dos exércitos. Aqui fala de exércitos. Deus envia os seus exércitos. Assim fala o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança. Segundo a palavra da aliança. Meu Deus do céu. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações. E virão as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória, no versículo 9 de Ageu 2, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos.
Um abraço a todos os canais. Deus abençoe vocês que estão me assistindo, que tem canal no YouTube. Muito obrigado por vocês existirem. Vocês são bênção de Deus da minha vida. Deus, ele vai curar nessa live de hoje. Deus vai curar e Deus vai libertar nessa live e vai prosperar. Deus irá curar, Deus irá curar, Deus irá libertar e Deus irá salvar nessa live de hoje. Deus irá curar, Deus irá salvar, Deus irá libertar, Deus irá prosperar nessa live de hoje. Pode ter certeza plena e absoluta disso. Coloca a tua mão na enfermidade, coloca a tua água aí, porque tem cura, milagre, prodígio e maravilha. Eu comecei a ver bandeiras de luto, preta. Eu perguntava o que é isso? E o Senhor dizia, é luto. E eu comecei a passar mal, sentindo uma gastura. De tanto sentir, assim, uns cheiros de velórios. E isso me incomodou muito, mas foi muito mesmo. E o Senhor dizia, eu irei destronar o mal do território nacional brasileiro. Eu vi então a bandeira, e ela não estava meio mastro. Ela estava como se ela estivesse nesse sonho que eu tive real, no dia de hoje, 29 de 3 de 2026, sonho do dia 29 de 3 de 2026, um horário, agora são 18h11. Com 28 minutos de início dessa live. 18h11, menos 28 minutos, vai dar o momento certo que a live iniciou. Eu vi a bandeira como se estivesse rasgada no meio. Sabe, como se um anjo chegasse e rasgasse a bandeira no meio. Eu vi isso. E o Senhor disse, acabou. Toda honra e toda glória é minha. E agora vejam o que eu, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irei fazer. E eu senti naquela coisa ruim, cheiro de velório, de defunto já passado do dia de enterrar e ficou podre, e aquela coisa que eu quero provocar, eu digo, não estou aguentando. Aí o Senhor disse, quer que pare? Eu digo, quero. Entra na live e conta teu sonho. É só isso que tu tem que fazer. Por isso eu vim aqui contar o sonho, porque eu quero que pare essa gastura que eu estou sentindo. Todo mal será destronado pelo poder do dedo de Deus. Só o poder do dedo de Deus, o dedo de Deus, verbo de Deus, o dedo de Deus. Meu Deus do céu. Eu perguntei, Deus, o que nós podemos fazer? Você nada. Apenas contar na live o que o resto é comigo. Ninguém pode parar o teu decreto. Se o teu sonho é real, aguarda. Eu perguntei quanto tempo é? Muito mais de 2 anos. E eu fiquei com medo. Muito mais de 2 anos. Então o negócio é gravíssimo, é seríssimo. Mais grave do que qualquer pessoa pode imaginar. Mais sério do que qualquer pessoa pode imaginar. E irá se levantar mecanismo para todos esses acontecimentos. Né? Esses mecanismos irão se levantar. Eu conheço o meu Deus. Ele vai se levantar mecanismo. Lembra que a Bíblia diz que no final dos tempos Deus colocará nação contra nação e reino contra reino? Quem é que vai colocar nação contra nação e reino contra reino? Deus! E Deus faz assim. Rapaz, Juliana Eustáquio está com bem 500 anos, eu não vejo ela. Eu acho que ela está com uns 500 anos, que eu não vejo a Juliana Eustáquio. Fui para 2 eventos em São Paulo, eu não fui para um culto meu, moro em São Paulo, tu acredita? Tu acredita nisso? Você acredita nisso? Mas deixa eu parar, né? Mas vamos lá. Escreve aí, toma nota. Deus, ele vai curar nessa live. Ele vai libertar nessa live. Ele vai salvar nessa live. Ele vai prosperar nessa live. Coisas grandes irão acontecer. Escreve o que eu estou dizendo pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Você já sabe que a Casa da Paz, ela, 99,9%, ela será situada lá em Santa Catarina. Ela estará situada em Santa Catarina.